Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Sesc Pompeia. Hoje realizaremos a primeira atividade dos programas públicos do 18º Festival de Arte Contemporânea Sesc Vídeo Brasil. Este ano, o festival comemora seus 30 anos de existência, sendo que desde 1992, em parceria com o Sesc São Paulo. Essa edição do evento é composta pela mostra Panoramas do Sul, pelo eixo histórico, 30 anos, programas de vídeo, ações de mediação e o lançamento de publicações em parceria com as edições Sesc São Paulo. As diversas atividades que compõem o festival acontecerão no Sesc Pompeia, no Cine Sesc, na Casa do Povo e no Pivô. Além desses locais, sua programação também estará presente no canal Sesc TV. Bem, e para dar início à programação de hoje, chamamos ao palco Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc São Paulo. Boa noite. Alô. Boa noite a todos, a todas. Prazer, Zé. Como vai? Boa noite. Prazer enorme tê-los todos aqui nesse momento. Ontem mesmo nós estávamos aqui abrindo um outro evento aqui, que está ao lado, que é a Bienal de Arquitetura, na parte referente ao que está aqui, nessa unidade. E tem outras coisas acontecendo na cidade por conta da Bienal de Arquitetura. Importantíssimo, vale a pena ver. Sobretudo aqui, que é um trabalho de grupos coletivos que pensam a cidade. Hoje estamos abrindo o Vídeo Brasil, aqui, nesse lugar, nesse teatro, nesse espaço, que tem muito a ver também com o espaço do que nós dizíamos ontem, lá na abertura, falando de Lina, falando desse espaço criado para as atividades voltadas para cultura, lazer, esporte, criação, etc. E hoje estamos abrindo aqui o Vídeo Brasil, a parte pública do Vídeo Brasil. A parte privada ainda não vai ser mostrada, só a parte pública. Não, estou brincando, a parte pública. E eu estava rememorando aqui com os amigos exatamente o que significa para nós esse espaço. Entre as figuras que estão aqui, nós temos o Tadeu Jungel, que é o quem? Alguém que trabalha, está envolvido, ou como se fala, mexe com esse negócio de vídeo há muito tempo. Mexe com esse negócio de vídeo. Mexe com tudo é outra turma. Muito bem. O Tadeu teve nesse espaço durante algum tempo, um ano e pedradinha, 83, 84, fazendo uma das coisas mais importantes da cultura de São Paulo até hoje, que foi um negócio chamado Fábrica do Som. Fábrica do Som, aqui. Por quê? Fábrica do Som era uma proposta inovadora na televisão brasileira, na TV Cultura, que realizava naquela altura um projeto absolutamente extraordinário, novo, e que trazia a cena musical nova de São Paulo há 30 e poucos anos atrás, e dali surgiram nomes que estão por aí até hoje, importantíssimos, que tiveram uma vida, e têm uma vida importante, longa, na música popular brasileira, no rock, na presença da música pop, na música que fala, que discute, que debate, que coloca questões importantes, que bota o dedo na ferida, etc., etc. E ele era a figura que animava, que agitava. Eu me lembro que o Tadeu era um verdadeiro agitador, não tinha esse negócio de apresentador, era o agitador do programa. Era um programa importante. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com vídeo, tem a ver com televisão, tem a ver com tudo isso que a gente está comendo, tem a ver com o Sesc Pompeia, tem a ver com esse espaço que está aqui. Portanto, a gente está meio que juntando um monte de coisa. Nesse espaço já aconteceu tanta coisa, tanto debate, tanta apresentação, tanto teatro. Zé Celso Martinez Corrêa, teatro, um dos símbolos do teatro brasileiro. Fez aqui, várias coisas, inclusive aquele Hamlet famosíssimo, que demorava um tempinho razoável, né, Zé? Quanto tempo era naquele tempo? 7 horas. Eu assisti inteirinho, aí, ó, numa cadeira dessa, que não é das mais confortáveis, cá entre nós. Muito bem, mas é um símbolo, é uma realização importante. Hoje estamos falando de Vídeo Brasil. Quero chegar no Vídeo Brasil. Por quê?
O Vídeo Brasil nasceu há 30 anos atrás. É mais ou menos a idade do Sesc Pompeia. 2012 fizemos 30 anos, portanto, no ano passado, de abertura dessa unidade de 1982. Lina Bobardi, uma proposta nova, um momento especial da cultura brasileira. Falei de Fábrica do Som, falei de Zé aqui anos depois, falei desse marco fundamental. E eu queria dizer com isso o seguinte, só para não ficar muito alongado, nós queremos ouvir os depoimentos dos amigos aqui daqui a pouco sobre essa primeira versão, esse primeiro momento do Vídeo Brasil, há 30 anos atrás. É sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco, e eles vão falar sobre isso, que eles foram personagens desse momento. Estão aqui para relembrar esse momento de 30 anos atrás. Mas eu queria falar uma coisa importante. Por que nós, essa instituição que eu administro já há quase 30 anos, cá entre nós, um pouquinho mais, um pouquinho menos, sei lá, temos a ver com tudo isso? Porque temos a ver com essa proposta, digamos assim, de botar o dedo na ferida, de discutir questões, de trazer questões importantes, de dar espaço para a inovação, de melhorar, enfim, a perspectiva da cultura, da vida das pessoas, como um compromisso definido. Porque tudo isso faz parte do objetivo da instituição. Isso faz parte da proposta do Vídeo Brasil. Então, o Vídeo Brasil está conosco, não é por acaso. De 87, 88 para frente, nós estamos juntos desde aquele momento. E, praticamente, hoje há uma simbiose, há uma vinculação eterna, definitiva, fundamental, entre Sesc e Vídeo Brasil. Tanto que o festival tem esse nome, Sesc Vídeo Brasil. E, para mim, por quê? Não é só a inovação pela inovação. Esse negócio de inovação pode ser bom para alguns, pode não ser bom para outros, mas a questão central é você dar a oportunidade ao novo, corajoso, que coloca o dedo na ferida, como eu disse, que vai lá, que propõe, que modifica, que traz questões importantes, que provoca, que discute. E essa é a grande questão do Vídeo Brasil. Podia aqui apontar um monte de elementos, todos os nomes que eu falei aqui antes, a própria Fábrica do Som, que foi um momento crucial, importante, fundamental da cultura paulista, tinha a ver com aquela apresentação que chamava Fábrica, não era por acaso, porque se dava aqui, que era o nome, inclusive, que era consagrado na época, onde se falava Sesc Fábrica da Pompeia. Depois, por outras razões, esse nome acabou sendo... Mas a fábrica está por trás, isso aqui é uma fábrica, continua sendo fábrica. E para nós, a fábrica, de certa maneira, está presente em todas as atividades do Sesc, em toda a parte. Aqui tem esse caráter sintomático, esse símbolo mais forte, por ter sido uma fábrica importante, fábrica de tambores, geladeira, etc. E hoje é fábrica de quê? De pensamento, de reflexão, de discussão, de debate, de arte, ou o que seja. E para nós continua sendo. E a Fábrica do Som foi aquele momento muito importante que, para mim, eu estava até contando para o Tadeu, ele não sabia disso, que logo que eu assumi o Sesc, no ano de 84, eu recebi um telefonema, poucos dias depois que eu tinha assumido, de uma pessoa dirigente da TV Cultura na época, que me dizia que pretendia acabar com a Fábrica do Som, porque era um perigo, trazia maus elementos, criava um problema grave aqui, tinha gente que subia aí pelos telhados, pelos muros para entrar aqui. É verdade, era um fato real. E eu disse, mas é exatamente isso que nós queremos, quer dizer, ótimo, que maravilha, que coisa fantástica, sinal que está ali atraindo pessoas. E cá entre nós, naquela época, era a única coisa inteligente que tinha na música de São Paulo, com todo respeito aos outros que tentavam fazer algo parecido. Mas, enfim, não vem ao caso agora discutir essa questão, mas é, de fato, algo absolutamente vital. Então, essa coisa da mudança, da inovação, da transformação para melhor, dando oportunidade a todos, tem a ver com a instituição, tem a ver com o fato de Zé Celso ter vindo para dentro do Sesc fazer coisas, de termos outras figuras importantes que também estão propondo coisas importantes. Os três grandes
grandes bases do teatro brasileiro, que para mim chama-se José Celso Martinez Corrêa, Antunes Filho e Augusto Boal, os três estiveram presentes, uns mais, outros menos, na nossa programação, a seu modo. Então, de certa maneira, eu queria dizer para vocês que, para nós, é uma decorrência natural, viu, Solange? É um fato efetivo, normal, termos essa vinculação intrínseca, simbiótica, fundamental com o Vídeo Brasil, como uma instituição que, juntamente conosco, promove a mudança, promove a reflexão, promove o diálogo. E é curioso observar isso, e aí tem uma questão política importante, que é um diálogo que procura valorizar o chamado Sul. O Sul. O que quer dizer isso? Tivemos aqui recentemente, há um ano atrás, talvez, ou menos que isso, a figura de Edgar Morin. Edgar Morin é um teórico do pensamento importante e fala muito do pensamento do Sul. O que é o pensamento do Sul? É o pensamento que procura refletir sobre a satisfação do ser humano, sobre o prazer, sobre a felicidade. Esse é um pensamento do Sul, um pensamento mais visto ao Sul, digamos, de modo geral. Um Sul que não é só geográfico, é um Sul metafórico, mais amplo. Enquanto que o Norte pretende discutir a eficácia, o resultado, a capacidade de produzir mais, de desenvolver mais, de ganhar mais dinheiro, de se tornar cada vez mais poderoso, que tem a sua importância, mas que é relativizada por qualquer pessoa que pensa de uma maneira mais ampla sobre o ser humano na quadra atual que nós vivemos sobre a Terra. Portanto, essa reflexão sobre o Panoramas do Sul, esse trabalho voltado para o Sul, esse diálogo Sul-Sul, é alguma coisa que tem a ver com um modo de pensar e de ver que está por trás também dessas propostas todas que nós temos conversado. Não é o caso aqui aprofundar mais esses temas, porque não se trata de uma discussão sobre cultura nacional ou internacional, e temos aí nossos colegas que vão daqui a pouco discutir e debater melhor. Mas, de qualquer forma, dizer que vocês são todos muito bem-vindos, estamos abrindo uma programação, e com vocês, Solange Farcas. Um abraço. Bom, boa noite, gente. Bom, é uma delícia sempre ouvir essa pessoa maravilhosa falar. E esse grande comunicador, esse grande comunicador que é o seu Danilo, né? Essa habilidade e esse carisma todo, mas, enfim, é um dia absolutamente especial, vocês todos sabem disso. Eu sei que tem aqui pessoas que começaram desde aquele período, 1983. Aliás, o Vídeo Brasil Festival começou exatamente, a primeira edição foi no dia 23 de agosto de 1983, no Museu da Imagem e do Som. Foi um período curto, mas um período intenso, importante, e relacionado muito a esse começo que a gente está aqui hoje, de certa forma, abrindo essa edição do festival. Assim, a ideia é que a gente reunisse aqui essas pessoas que são fundamentais, não só para o começo da história do festival, mas, acima de tudo, pessoas importantes para entender a cultura brasileira e para um debate que marca o próprio DNA do Festival do Vídeo Brasil. Mas também porque esse encontro assinala o início do 18º Festival de Arte Contemporânea, Sesc Vídeo Brasil. E, antes de comentar essa programação, eu não posso deixar de reiterar, de certa forma, o discurso do Danilo, mas reiterar a gratidão do Vídeo Brasil ao Sesc São Paulo, que é muito mais do que ser o grande viabilizador do festival e das ações que o compõem há 21 anos, co-realizador desse projeto, que, por empenhar um enorme esforço, não só um esforço de logística, de investimento, mas, acima de tudo, de pensar junto com o Vídeo Brasil, para fazer desse festival, que começou ali há 30 anos, um festival voltado especificamente para o vídeo nacional, para identificar essas figuras, ser esse festival hoje muito mais abrangente. Então, é absolutamente necessário que fique claro a importância
do SESC para a continuidade e a potência do que é o Vídeo Brasil hoje. Como muitos de vocês aqui devem saber, o festival, nessa 18ª edição, ele celebra os seus 30 anos. Né? Acabamos de falar dessas questões hoje. As exposições do festival, que tem hoje em dia dividido em 2 grandes eixos, que é o Panoramas do Sul e a exposição histórica 30 anos, que serão abertas ao público no dia 6 de novembro, aqui nessa unidade, e também no Cine Sesc. A exposição 30 anos, que é o eixo histórico do festival, no Galpão, aqui embaixo, que é um espaço conhecido de todos vocês. E também estamos inaugurando, com a Mostra Panoramas do Sul, um novo uso de um dos espaços múltiplos aqui do Sesc, que é a quadra esportiva, o 2º andar, lá no fundo do prédio, que se configurou e está sendo configurado como uma galeria espetacular, com pé direito, desejado e sonhado há muito tempo, de quase 8 metros de altura. Então, esse é o Sesc que sempre está se reconfigurando e generosamente abrindo essas perspectivas para os novos formatos do Vídeo Brasil. São ações paralelas, mas complementares da estrutura do festival. Por um lado, na Mostra Panoramas do Sul, um diagrama multifacetado da produção contemporânea de países que a gente compreende, que a gente chama de panoramas do Sul, porque é esse Sul geopolítico. Né? A gente fala de América Latina, de África, do leste europeu, Sul e Sudeste Asiático, Oriente Médio e África. Assim como coloca no centro das atenções um circuito artístico muito além do ainda hegemônico eixo América do Norte, Europa Ocidental. Por outro lado, a exposição 30 anos recupera uma discussão que começou há 3 décadas, quando a produção experimental de vídeo ainda tinha seu espaço, não tinha seu espaço conquistado no panorama das artes. Por fim, como terceira perna desse tripé que coloca em pauta temas caros ao debate cultural do presente, os programas públicos articulam esses 2 universos, expandindo sua reflexão por meio do diálogo público entre aqueles que construíram e constroem essa história. Os programas públicos, sobre os quais a curadora Sabrina Moura, que está aqui, falará mais adiante, são um conjunto extenso e intenso de ações desenhadas para ativar os conteúdos do festival e que se soma às atividades de mediação e curadoria educativa desenvolvidas pelo Sesc São Paulo. Os programas exploram, desde essa noite e ao longo do festival, que se encerra no dia 2 de fevereiro do próximo ano, 8 focos temáticos suscitados pelas mostras e pelas investigações que gravitam ao redor delas. O foco dessa noite, de amanhã, como introdução que me parece bastante feliz, incide sobre um debate que, como já afirmei, se inscreve no próprio DNA do festival, que é a questão do vídeo. Contra a TV, práticas experimentais do vídeo nos anos 80, esse título busca resumir toda uma movimentação que envolveu artistas, performers e videomakers que, frente a um cenário que não sabia ainda como absorver aquela onda de expressão em vídeo, colocou-se em um debate com o meio de comunicação de massa, por excelência, a televisão, para criar o seu espaço. Embora como saber hoje, com maior clareza, que aquela época se tratasse de uma batalha quase entre Sansão e Golias. As consequências daquele enfrentamento lançaram as bases para que linguagens fossem forjadas, campos de expressão fossem criados e críticas tivessem voz. Antes de conversarmos sobre como tudo pode ser um programa de televisão, convido a todos para a exibição de trechos de 4 trabalhos fundamentais para compreender essa discussão. Em Caderneta de Campo, obra vencedora do grande prêmio do primeiro festival, aquele lá em 83, temos uma provocativa compilação de manifestações do grupo do Teatro Oficina, liderada pelo nosso querido diretor José Celso Martinez Correia, aqui presente, um dos nossos convidados. Nesse trabalho de 83, assinado pelo Zé, juntamente com a sua usina Ozona, que era a Catherine Rich, o Edson Elito e o Noilton.
Temos ensaios, passeatas para impedir a desapropriação da sede do grupo e a polêmica participação do Zé no Festival de Cinema de Gramado. Além de provocativo, o trabalho é muito invocativo da postura contestadora com que aquela geração, de certa forma, reinaugurava a liberdade de expressão no momento em que a democracia renascia muito timidamente no Brasil, ainda na década de 80. Outro vídeo que veremos é o Frau, trabalho do mesmo ano e também premiado naquele festival, de autoria conjunta da Isa Castro com a TV Tudo, representada essa noite aqui pelo Tadeu, o Walter Silveira, o Valtão e o Pedro Vieira. Eu queria só fazer um parêntese aqui para fazer justiça ao Pedrão, porque esse programa que se falou tanto aqui, maravilhoso, emblemático da televisão brasileira, que era a Fábrica do Som, apresentado pelo Tadeu, era dirigido pelo Pedrão. Né, Pedrão? O tom debochado do vídeo não traz sua veia igualmente crítica. A obra também é centrada na participação do Zé Celso em Gramado, quando acompanhado pelos cineastas Neville de Almeida e Julinho Bressani, ele escracha o festival, chegando a recusar, entre vaias e aplausos, o prêmio que recebeu pelo seu filme O Rei da Vela. Observar o contraste entre as reações, aliás, parece muito oportuno nesses tempos de polarização no debate sobre liberdades individuais. Já o vídeo Heróis da Decadência, realizado por Tadeu em 1987, ano em que recebeu o grande prêmio do 4º Festival, é um vídeo experimental com participação dos poetas Wally Salomão, Roberto Piva e Walter Silveira, e depoimentos do Dom Paulo Evaristo Arnes, além de cenas com o cantor Supla e os atores Marcelo Mêncio e Giovanna Gould, de trechos de áudio do famoso discurso de Caetano Veloso na final paulistana do Festival Internacional da Canção em 1968. O trabalho dá o que pensar sobre a construção do discurso a partir daquele panorama de abertura político. Por fim, em seu vídeo Duelo dos Deuses, de 1988, o Pedro Vieira, foi o grande prêmio daquela edição do festival, aborda a expansão das igrejas evangélicas no Brasil, com flashes de seus muitos programas de TV, entrevistas com pastores, entrevistas com o empresário de TV Walter Clark, e diversas cenas que invocam outra reflexão para lá de atual. Continua sendo um vídeo atualíssimo, eu estava revendo para fazer essas edições de agora, é maravilhoso. Mas, enfim, não vou falar mais dos vídeos, isso é somente para situar vocês um pouco nessa programação. Vamos mostrar agora os vídeos e depois os nossos convidados vão debater. Muito obrigada a todos. Nós quebramos essa parede. A parede vinha até aqui. Essa parede aqui não é nossa. Já pertence atualmente ao estacionamento do Baú da Felicidade. É do Silvio Santos. As obras exatamente de derrubar essas paredes e de construir aqui esse terreiro eletrônico e de abrir essa rua cultural para São Paulo todo. Eu vou cantar o hino. O Condefat aprova o projeto dessa transformação do espaço. Eu vou cantar o hino dos ritos de Baco.
Nós estamos trancafiados. Nós estamos exatamente como Dionisos, quando Penteu prende Dionisos num túmulo. A tempestade destrói. É preciso reformular e reconstruir do ponto de vista da arquitetura. A oficina vai procurar a verdadeira significação do teatro, sua estrutura física e táctil, sua não abstração, que o diferencia profundamente do cinema e da TV, permitindo ao mesmo tempo o uso total desses meios. Em termos de arquitetura, a tempestade destruiu tudo. E a oficina vai agir de novo, na base da maior simplicidade e da maior atenção aos meios científicos da comunicação contemporânea. É tudo. Fala Lina Bardi. Mas é o seguinte, eu estou ensaiando um papel de qualquer maneira, porque incrível, eu estou assim como se fosse entrar em cena, porque alguma coisa vai acontecer hoje à noite. Então eu não estou sabendo esse papel exatamente, porque eu estou recebendo as vibrações, não estou sabendo exatamente ainda tudo. Aí tem a caderneta de campo. Hoje à noite eu estava com esse To Be or Not To Be. E atenção, que o prêmio especial do júri do 11º Festival do Cinema Brasileiro de Gramado vai para Rei da Vela, de José Celso Martins Correia, do Nilton Nunes. A especial posso falar. A especial posso falar. Fala aqui. São 11 anos de Festival de Gramado. São 11 anos do Rei da Vela. Houve um encontro, o Festival de Gramado e Rei da Vela. Uma noite de projeção talvez difícil, tensa, mas uma noite de amor, uma noite de inquietação. As pessoas todas saíram meio silenciosas, meio estranhas, meio piradas, detestando, dizendo que o filme não existia, ou então amando. Mas aconteceu alguma coisa, alguma angústia enorme, e uma estabilidade, uma divisão de águas, e alguma coisa parecia que ia acontecer. Eu peço esse espaço, eu peço que vocês me deixem falar, porque eu preciso dizer isso. Acontece o seguinte, eu acho que esse festival, acima de tudo, é um festival tem sido um festival de televisão ou melhor, um festival de um padrão que é o padrão global. A comunicação desse festival se faz através dos clichês, seja da sessão das 8, seja da sessão das 8 com um pouco de erotismo, um pouco de cultura, seja da carga pesada. Essas duas linhas, que são as linhas que no filme O Rei da Vela se chamam Abelardo I, que é uma linha de um cinema que está agonizando, e Abelardo II, que é o primeiro socialista do cinema brasileiro, que é um outro tipo de cinema que está subindo, mas que na realidade ambos fazem parte do modelo econômico dominante do cinema, o modelo dependente da televisão, do modelo Globo. Eu acho que o Rei da Vela é outra coisa, e o Rei da Vela... A especialidade do Rei da Vela, eu só poderia aceitar esse prêmio se ela significa realmente alguma coisa que nós vamos fazer. Nosso próximo projeto se chama Fronteiras. Nós queremos quebrar essas fronteiras. Nós não queremos a fronteira da especialidade. Nós queremos para nós e para todo e qualquer cineasta, artista, pessoa de cultura, o direito de criar outros signos, outros valores, outros padrões e de se comunicar fora dos clichês. Não há só essas duas possibilidades, Abelardo I e Abelardo II. Nós falamos pela jaula, a jaula do cinema. E o fato do Rei da Vela receber uma especialidade é uma coisa que a mim não me dá toda alegria, não. Porque a especialidade é uma situação que praticamente é vivida com muito sofrimento
E eu acho que agora que o país entra no regime democrático, nós não podemos manter essas velhas formas. Se o rei da vela saiu, eu vou dizer sinceramente, de quanto é o prêmio? Fala. Digite seu código. Selecione a opção desejada. Pessoal aí, Sarney, isso tudo é o governo da empatação de foda. Né? Tudo isso empata uma foda de uma forma horrível. Né? Qual é, o que você vê? Agora, eu estou sempre fora da política. Eu sou um cara anarco-monárquico. E nós somos pela desordem, pela anarquia, pela avacalhação, pelo deboche. Sem isso não há futuro. Exatamente, o espaço da cidade é o espaço da polícia. O Lewis Mumford, na cultura das cidades e na cidade na história, mostra que, inclusive, as avenidas em linha reta, né, a ausência de curvas é propícia aos desfiles militares, aos desfiles policiais. Tem que investir no delírio, na anarquia, no prazer, o prazer imediato, certo? No álcool, nas drogas, né? na loucura, sempre do lado dos vencidos, dos oprimidos. Nada essa de ficar do lado do vencedor. O dia que eu vencer alguma coisa, eu vou falar onde que eu errei. Não estou falando dessa coisa estética cabaço que tomou conta agora do país, né? Desses anos 80, tudo. Porra, estamos sentindo na carne isso. Essa coisa de pessoas broxas que estão dominando os meios de comunicação de massa, estão dominando os jornais, revistas, televisões e tal, e não deixam as pessoas que têm uma energia, uma determinada energia, que tem uma poesia energética tal, se manifestarem. O poema ainda existe. O poema ainda existe. O poema ainda existe, o poema ainda existe, resiste. O poema ainda existe, resiste. Ainda existe, resiste, não se ajuste. Ainda existe, o poema ainda existe, não se ajuste. O poema ainda existe, resiste. Não, ainda existe. O poema ainda existe, resiste. O poema ainda existe, resiste. Escrito, falado, não se ajuste. Ainda existe, não se ajuste. Ainda existe, não se ajuste. O poema existe. Conquista. Juventude que diz que quer tomar o poder, vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? São a mesma juventude que vão sempre matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem. Vocês não estão entendendo nada, absolutamente nada. Olá, meus amigos, muito bom dia. Graças a Deus, hoje é o dia. Finalmente, chegou o grande dia. O dia em que nós estaremos realizando o grande duelo dos deuses, o grande desafio de fé. Hoje é o dia da verdade. Você vai se libertar do diabo. Você vai se libertar dos demônios, dos espíritos que vêm atormentando, oprimindo a sua vida. Você, meu amigo, verá o poder de Deus. Você será transformado. Os paralíticos vão andar, o cego vai ver, os mudos vai falar. Aleluia. Ele não fala, veio de São Caetano. O senhor veio esperando um milagre? É. Vai, casa. Kaiser,
Nós viemos de Oswaldo Cruz, moramos perto da Santa Casa, viemos buscar um milagre e vamos levar, se Deus quiser. Duelo dos Deuses, Dia da Verdade, hoje. Despertar da Fé? Sim. A sexta. Eu era doente, vivia derrotado na sarjeta, o diabo fazia tudo para me derrotar, mas em nome de Jesus eu consegui uma vida melhor, porque Jesus é o melhor, Jesus transforma qualquer um. A sua mãe também assiste o programa? Minha mãe assiste, ela tá lá em cima. Interferiu e muito. Eu não arrumava emprego, meus pais não deixavam eu estudar. Hoje em dia eu estudo, eu trabalho, tenho tudo que posso esperar de bom eu tenho hoje em dia. E antes eu não tinha, porque eu não tinha Jesus comigo. E nesse duelo dos deuses, quem vence? A certeza é Jesus. Boa noite. Os trechos dos vídeos que acabamos de assistir agora atualizam o nosso olhar sobre as práticas experimentais da cultura visual nos anos 80, um contexto em que o país estava se libertando da ditadura militar. Como Danilo e Solange bem lembraram, essas questões seguem atuais e apontam para o alinhamento do festival com seu contexto histórico, político e social. O Festival de Arte Contemporânea Sesc Vídeo Brasil não trata só de arte, mas encara esse campo como parte de uma produção cultural ampla, em diálogo com a nossa sociedade e com o nosso tempo. Os programas públicos compartilham dessa visão ao estruturar o conjunto de suas ações para o 18º Festival. Eu convido todos vocês a acessar o site do Vídeo Brasil e do Sesc para conhecer os detalhes dessa programação, que se inicia com o encontro de hoje. Aproveito para lembrar que ele é seguido amanhã de um outro debate que se chama Invadir a Programação, e contará com a presença de Marcelo Machado, Fernando Meirelles, Marcelo Taz e Goulart de Andrade. Esse encontro também ocorre aqui no Teatro do Sesc, às 20 horas. O nosso mediador, hoje e amanhã, é Gabriel Prioli. Gabriel é jornalista, professor, apresentador e diretor de televisão. Ele foi e ainda é uma figura-chave para o Vídeo Brasil. Esteve ativamente presente na construção dessa história, desde o primeiro festival em 1983, quando presidiu o júri que premiava vídeos da TV Tudo, composta por Tadeu Jungle, Walter Silveira e Pedro Vieira, e Caderneta de Campo, que, como acabamos de ver, tinha como foco as manifestações do Grupo de Teatro Oficina, liderado pelo diretor José Celso Martins Correia. Hoje, com um percurso consolidado como artistas, diretores de teatro e televisão, os participantes desse encontro se juntam a nós, não só para lembrar e rememorar essa história, mas, acima de tudo, para nos lembrar de que muitos dos desafios enfrentados há 30 anos continuam até hoje presentes. Sejam bem-vindos. Ai, peraí. Opa! Não, tudo bem. Aqui. Onde senta? No meio? Não, no meio você, GP. Tenta você no meio, GP. Você é o coordenador, velho. O mediador é no meio, é verdade. Bagunçar esse... Alô? Bom, boa noite a todos. É um prazer grande estar aqui. Propor a vocês a gente tentar pensar um pouquinho, recuar no tempo, 30 anos atrás, e o que estava acontecendo, né, no país. A gente estava no final da ditadura militar, a ditadura estava, na verdade, ela caiu aos poucos, ela já tinha, uma boa parte dela já tinha caído, ela iria cair de vez no ano seguinte, com o movimento das diretas já, e depois a eleição do Tancredo e do Sarney. Então estava no final da ditadura, e era uma época em que o país inteiro buscava coisas, né? Estava experimentando, querendo fazer, querendo descobrir. Tudo
tudo entrou em debate no país. Tudo entrou em crise, de certa forma, tudo foi que se queria renovar. E a linguagem audiovisual não ficou fora disso, né? Ela foi também questionada. Então, nós vamos conversar sobre um pouco isso, sobre essa circunstância um pouquinho aqui hoje. E eu queria até começar perguntando, a gente vai ter um debate aqui informal, nós vamos conversar entre nós, deixar um tempinho para que vocês possam, no final, participar também. E eu ia começar pelo próprio tema dessa nossa palestra, né? Contra a televisão, né? Porque nós, se bem me lembro, éramos, sem dúvida, contra uma linguagem de televisão que estava estabelecida. Queríamos sepultá-la, pulverizá-la. Mas éramos totalmente a favor de trabalhar na televisão e tomar a televisão. Então, eram contra, era a favor, era contra, mas profundamente a favor também. A favor da televisão e contra a necrose de uma linguagem que foi bem colocada aqui, que o Zé detonou já em 1983, lá no Festival de Gramado, fez aquele discurso a respeito desta linguagem e dessa hegemonia que essa linguagem tinha, não só sobre televisão, mas também sobre o cinema, o audiovisual como um todo, né? Você vê, isso já era um problema lá, é louco que 30 anos depois siga sendo um problema, né? Eu acho que isso ilumina bastante o que é o país. Mas eu queria começar por aí. Tadeu, contra a televisão, como é que a TV Tudo, como é que você via isso naquela época e qual era a ideia de trabalhar em relação à televisão? Bom, primeiro, obrigado por estar aqui, por Solange convidar a gente para participar. Queria registrar também a presença do Paulo Prioli, aqui, nosso outro membro da TV Tudo, que está ali. Forte como um touro, é nós. E queria dedicar um pouco dessa noite de hoje ao Antônio Abujanra, que foi outro grande mestre, o Dia dos Professores foi ontem, foi outro grande mestre meu e do Valdão, na ECA. Sem o Abu, a gente não teria, talvez, galgado com tanta rapidez as raias da demência dentro da ECA. E tudo que a gente fez na ECA era muito fora do padrão, e se não fosse o Abu, a gente não teria conseguido concluir o curso. Porque o Abu aplaudia qualquer das coisas que a gente fazia e os professores se calavam, né? Então ele foi um grande incentivador da gente. Então, dedicar essa noite um pouco ao mestre Antônio Abujanra. Respondendo do quê? Oi? Ele dava aula do quê? Ele não nem sei, edição, sei lá o que ele dava. A gente... Sim, teledramaturgia. Ele tem uma frase genial. O Walter contou para ele assim: Abu, a gente quer fazer o negócio do Nelson Rodrigues, nós vamos fazer assim, nós vamos depois lá, nós vamos gravar. O Abu falou assim: genial, não faça. Não faça. Do jeito que você me contou, tá ótimo. Se você fizer, vai ficar uma merda. Genial, genial. Tem outras histórias do Abu que dá para ficar só essa hora contando a história do Abu aqui. Mas o Abu foi o cara que falou, a gente chama de nosso descabaçador eletrônico. É o cara que realmente abriu pra gente, falou, pode fazer que vale. E a gente é muito grato a ele por causa disso. Mas voltando ao Gabriel aqui, ao que a gente sentia na época. Eu gostava, a questão da televisão veio para a mão do Walter. Eu queria ser, não sei se cineasta ou jornalista. O Walter que falou, vamos fazer televisão. A gente se conheceu na ECA, vamos fazer televisão. Aí a gente foi fazer televisão e a nossa classe tinha 6 alunos só. 6. Então não tinha, ninguém queria fazer televisão. Televisão era de direita, televisão era do establishment. A gente estava vivendo uma época que ainda, na primeira ano, não tinha manifestação. O Herzog tinha sido morto há 3, 4 anos. Era barra pesada pra cacete. 5 reunidos era grupo que estava conspirando. Então era muito forte o negócio. Então fazer televisão era um negócio antigo, do establishment mesmo. Então, mas a gente gostava do Chacrinha, a gente gostava daquela televisão mais anárquica e tal. E em 79, teve o Glauber fazendo abertura. E aquele tipo de coisa explodiu muito da nossa cabeça. A gente quer fazer por aí.
E a gente tinha uma coisa, já naquela época, de que tudo poderia ser um programa de televisão, de que qualquer coisa que a gente gravasse poderia vir se tornar um programa de televisão. E essa foi a nossa meta durante anos, toda a década de 80. A gente foi muito regido por... Esse foi um dos nossos, vamos dizer, dogmas, junto com cinema e ou TV, tudo... cinema e ou TV, tudo depende da tela que você vê, que é hoje uma coisa muito normal de se falar, que é a questão do suporte. Hoje em dia se discute o cinema, a televisão, o web. Naquela época a gente já percebia que isso não era a discussão, que a ideia era outra coisa. Então eu acho que a televisão, para nós, a gente tinha um apego forte por ela, a gente gostava da televisão, mas a gente queria fazer uma outra coisa completamente diferente daquilo que se fazia. Avesso. Avesso. Fizemos o Avesso na TV Cultura, mais para frente, 84, 85, programa que foi proibido pelo Renato Ferrari, que era o então presidente da Fundação Padre Anchieta, que era uma pessoa bastante avessa a qualquer mudança. E esse programa foi proibido, ficou proibido durante 15, 20 anos. Só foi ao ar quando o Walter Silveira assumiu a direção de programação daquela própria emissora, anos depois. Então, assim, a gente gostava muito de televisão, queria fazer televisão, fizemos televisão com fábrica de som, a gente tinha uma vontade de fazer, mas uma outra televisão, né? Uma outra televisão, uma outra maneira de olhar futebol, uma outra maneira de olhar todas as coisas. Então, Zé, e você, Zé, você sempre trabalhando na área de um teatro inquieto, teatro de experimentação, mas nesse começo dos anos 80, o interesse da Oficina, a época já Usina, era claramente colocado em cima do vídeo, né? Vocês estavam querendo fazer isso, tinha a proposta da novela, do Sem Fronteiras, que vocês iam fazer na América Latina inteira. Enfim, vocês estavam muito focados no vídeo. Como é que surgiu esse negócio da linguagem do vídeo e por que vocês decidiram... Qual é o fascínio que o vídeo Bom, eu sempre tinha? fui apaixonado por cinema, por exemplo. Meu corpo sempre foi uma câmera que ia vendo as coisas a partir como se fosse uma câmera. Eu vi muito cinema. Eu sou da era do cinema mesmo, né? Muito cinema, de diariamente ao cinema e tal. E aí aconteceu o teatro, depois de acontecer o teatro, veio o Super 8. O Super 8 veio na época exatamente porque houve um período... Mas você chegou a usar Super 8 ou não? Muito, só que sumiu tudo com a repressão. Entreguei uma caixa cheia de Super 8 maravilhosos, porque é o seguinte, só recapitulando um pouquinho, quando, por exemplo, em 68, qualquer coisa que se fizesse, o Jornal do Brasil dava, o Correio da Manhã, aqueles jornais davam cobertura total. Enfim, para todo o movimento de transformação que havia na época, em plena ditadura. O ano de 68 foi um ano muito especial, não é? Sem dúvida. E, então, tudo era comunicável, tudo era muito fácil. Não é? O Comício Relâmpago, 3 pessoas, saía a primeira página dos jornais e tal. Não é? Mas aí veio o AI-5 exatamente no dia que a gente estreava Galileu Galilei, depois de ter levado a porrada do Exército com Roda Viva, né? E antes com os paramilitares do CCC, a gente viu que as coisas não iam mais ecoar. Não tinha mais, não ia ter mais eco, quer dizer, que a censura, não só a censura, os ólogos de repressão, tudo, iam tomar conta de tudo. Então nós começamos a tentar romper isso. Começamos a filmar. Filmamos o Graças ao Senhor com o Bodansky e o Batista. Filmamos o Rei da Vela. Né? Opa, chegou Deus aí. Um só, é muito pouco. Tem mais? Alguém já bebeu uma garrafa um pouco Alguém lá fora, já bebeu. Tá aberto. Mas eu vou beber sozinho. Tá bebendo. Pega mais tarde. Não, é o seguinte, nessa época as coisas não repercutiu. Então nós resolvemos filmar o Rei da Vela. Nós tínhamos até no elenco o Herbert, né? Qual é o nome dele inteiro mesmo? O Herbert. Hebert. O Carlos Hebert. Carlos Hebert, exatamente. Que ele tinha comprado uma câmera nos Estados Unidos, acompanhou toda a nossa viagem para o Brasil com essa câmera, né? E com o Rogério Noel, que era um fotógrafo extraordinário, que morreu com 24 anos de overdose, que só filmava com luz natural. Era um gênio. Não, era um gênio. Inclusive, a coisa mais importante é que quando a gente
a gente tomava um ácido atuando no interior, por exemplo, pelo Brasil todo, com uma peça, qualquer emoção que a gente sentia, imediatamente ela se refletia, ela na luz sentia cada fagulha, cada fractal. Ele estava viajando, nós também, aí o público todo viajava junto, e era uma coisa maravilhosa. Esse cara é um gênio mesmo, né? E ele fez cenas belíssimas que estão no Rei da Vela, né? Fez filmes maravilhosos também. Mas aí, como não tinha... Então, começou por esse lado. Aí, quando veio aquela começou repressão... a filmar para poder, porque não podia se expressar de uma forma... Porque você sentia que as coisas não repercutiam. Ah, tá. Entendeu? Mas continuaram repercutindo no teatro, por uma série de razões e tal, mas acontece que houve um momento que não podia mais fazer nada. E veio uma repressão total depois do AI-5, aquela coisa toda. E todo mundo se encontrou, foi viver em comunidade. Em várias comunidades, as casas todas viraram comunidades. E aí veio o Super 8. Tinha então, isso filmado? Vocês filmaram lá? Filmamos demais, mas coisas maravilosas. Todo mundo sempre viajando lá. Porque foi o ano de... Não revelaram nada. Assim, como é que é ele? Não revelaram nada. Como é que é ele? Ó, só sei que é o seguinte, sempre viajando. Como é, não sei. Mas a gente filmava orgias, filmava coisas lindas. Mas aí quando veio, quando eu fui preso, e como foi invadido como prenderam primeiro o pessoal do jornal Waze, e depois a gente viu eu vi que estava sendo rondado, até fui idiota, escrevi um documento pedindo SOS. Eu nunca mais faço isso na vida. Detesto ajuda, detesto pedir socorro, isso não existe. Mas o que aconteceu? Eu me lembro do dia que eu dei para uma pessoa, guarda isso, pá, sumiu, nunca mais vimos esse filme, sumiu completamente. Aí veio a fase de retornar ao Brasil. Quando retornou ao Brasil, a gente viu que a situação continuava um pouco a mesma, então mas que o vídeo, nós compramos, aliás, um aparelho Matic que o Fernando Meirelles trouxe do Japão, de contrabando. Tem até filmado a cena, muito bonitinha. Uma gracinha a cena. O Fernando recebendo o cheque de você. Exatamente. Que tinha fundo. Não, e esse cheque veio do show. Do show que foi feito para impedir que o Silvio Santos comprasse o teatro. Mas como o governo não permitiu a compra, que era a ditadura ainda lá, a gente investiu, então, o vídeo passou a ser... A gente começou a imitar os índios, porque quem começou com isso foram os índios. Como nesse ano também, antes de ter a manifestação dos estudantes, os índios, através do celular, tiveram um dia que todos eles se manifestaram juntamente. A tal história que o Oswaldo de Andrade falava, do bárbaro tecnizado, os índios foram os precursores disso. Eles entravam nos lugares, cercavam e filmavam. E naquele tempo, quando a gente entrava com vídeo em qualquer lugar, as pessoas ficavam apavoradas, porque aquilo se tornava público, né? Então a gente invadiu censura com vídeo, tem um vídeo muito bom chamado Abra Jaula. E eram sempre manifestações. Quando você ia no lugar, a questão do vídeo era importante, porque quando o Zé ia no lugar, nunca ia sozinho. E não é que era o Zé e o cameraman, ia uma trupe batendo bumbo lá, batendo. Um gravador, câmera, quer dizer, com a câmera. Então, a hora que você chegava se fosse com o governador, ou fosse com o secretário, fosse com quem fosse, ia aquela turba toda e batendo o bumbo e a câmera. Então, quando o cara abria a porta, entrava 30 negros dentro da sala. E o cara não podia fazer, tinha que ficar ali, dialogando com o Zé. Técnica que o Juruna usava também com o gravador. Mas às vezes... O Juruna fazia o gravador, né? Mas o Juruna, eles começaram com gravadoras, mas eu carregava o Matic, que era Você fazia? Nossa, eu tenho escoliose até hoje, isso aqui me perturba. Mas pera um pouquinho, daqui a pouco você conta pra gente o Caderneta de Campo, que eu acho que é legal. Mas, Voltão, é o seguinte, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu quero o seguinte, que o vídeo... Como hoje, o celular, até hoje, foi um instrumento assim, de transformação muito grande com a revolução digital, então bombou. E é muito importante, até hoje. Se tem aquele teatro-oficina, se tem a conquista que a gente quer, a luta brava para conquistar o território todo, tudo isso veio do vídeo. Tanto que, atualmente, nós trabalhamos muito sofisticadamente com vídeo nas peças, estamos com uma equipe maravilhosa de novos talentos e transmitimos direto todos os espetáculos. Pena que nós temos uma transmissão pobre, porque não temos dinheiro para mais lugares. Já. Agora, vamos tentar explicar, então, como é que era, digamos, a diferença entre
o que se entendia, o que o vídeo independente entendia por linguagem de vídeo e do que era diferente da televisão. Tem uma definição aqui que do Tadeu... Ao vídeo. Titi. Não, mão esquerda. Mão esquerda. Joga água fora. Joga água. Dá um pouco para Solange. Vamos lá. Solange. Vamos desenho. Vem cá, Solange, cadê um copo? Não tem? Tem. Eu impresso, ela brinda junto comigo. Não, pega um copo. Vem aqui. Vem aqui, você vem aqui. Só dá um pouquinho. Não, você é dona, vem cá. Suba nesse palco. Aos 30 anos, não. Viva a esquerda Brasil. E luz da plateia, por favor. Luz da plateia. Luz da plateia. Segura, velho. Luz. A gente precisa ver com quem está falando. Isso aí. Amanhã não vai ser tão animado. Não, mas não põe luz na plateia. Mas, ó... Não tem ninguém na cabine de luz? Vamos lá. A gente vê as caras. Gabriel estava na... A mesma luz, cara. É o seguinte, o Tadeu deu uma definição no livro No Meio de Brasil, 3 décadas de vídeo no Brasil, que é o seguinte, o que era diferente, o que era a linguagem do vídeo? Ele dizia aí, a metalinguagem obsessiva, revelar todos os poros, usar o erro como verbo de ação, antropofagia ilimitada, a câmera na olho, é câmera na olho mesmo, SIC, sendo o nosso modo de traduzir Vertov, Dziga Vertov. E assim como todos nós, fazendo um pouco todas as funções, no modo de produção coletivo, nasceu o Grupo Tudo. O que era a câmera na olho? O que é isso? Explica qual era a diferença de linguagem. Na olho. Isso. Explica isso. Eu, 30 anos depois, não entendi ainda. Exatamente isso. Você tem um processo que é captação, tem outro que é a manipulação, que é a edição, e o outro que é a exibição daquilo que você fez, etc. Essa questão, o Vertov, quando fez aquele Cinema Verdade, todo aquele processo do cinema russo lá atrás, etc., ele tinha essa questão do cine-olho, da questão de filmar a vida como ela é, etc., os movimentos e tal, e isso daí tem inúmeros filmes que são fascinados com essa questão de você imprimir o movimento dentro da questão contínua dos 24 quadros, etc. No vídeo, isso já passa a ser diferente, porque no vídeo, e dentro do processo de televisão, ele já é simultâneo, ou seja, você tem 3, 4 câmeras que podem agir simultaneamente, que dependem de um corte, que é o corte do diretor de TV. E a gente, naquela época, achava que tudo isso, e acha até hoje, porque pode ser de fato, que na competência daquela câmera olho, daquele fotógrafo maravilhoso que recorta e coloca, não precisa do ditame do diretor de TV. Agora fecha nele, faz isso, faz aquilo, que é como a direção de TV age historicamente. Então, se você tem 4 câmeras, você tem 4 olhares olhando aquela cena que está acontecendo ali, quer seja dentro da plateia, quer seja naquele palco em que você está fazendo. E isso daí interage simultaneamente com a questão da televisão. Isso tudo foi concebido dentro da ECA, quando a gente estava lá, e que a TV Tudo ela surgiu dentro de uma concepção até acadêmica, ou coisa dentro do curso de rádio e TV, com o curso de cinema, e paralelo, e aí esquizofrenicamente, com o Abu Janra nos dando aula, Zé Celso nos chamou. Zé Celso tinha voltado do exílio, e eu conheci pessoalmente
numa palestra que ele deu lá na ECA, quer dizer, já conheci o 25, né, que vinha lá, que tinha já essa concepção de Vertov e tudo mais a respeito do que era um cinema, vamos dizer, transgressivo, participado. E de outra forma, na olho. A olho. A olho com a crase. Tem crase. Na olho. Mas é isso, que já tinha esse tipo de coisa. E a gente se conheceu lá, numa palestra que ele foi dar lá. E ele já estava num processo de liberação que foi problemático dos negativos do Rei da Vela, que foi isso, 79, 80, que foi esse resgate para conseguir parte daquilo que ele falou, que foi filmado, etc., que era muito bem filmado, exatamente, tanto da peça como da questão do filme que ficou preso e isso eu acho que em 80 que foi conseguido resgatar. E até hoje ele está preso. E a Gênese, justamente, que você está falando, a Gênese era o Abujan, o Zé, o Glauber, no Abertura. Isso. E essa era a Gênese. E o Chacrinha. Então, mas aí é o seguinte... Eu acho Chacrinha. Ele é o Chacrinha. Ele é o Chacrinha. Peraí, vamos ordenar um pouquinho. Ele é o Chacrinha. Não é aquele Serginho, não. Nós estávamos, naquele momento, nós tínhamos... O Gugu liberado. Não exagera. O Gugu liberado, pô. Naquele momento, nós tínhamos uma televisão que era como hoje, mas mais agudamente naquela época a gente estava numa ditadura, louco para se livrar dela. Era uma televisão que era a face do poder. Era uma televisão que pretendia ser tão certinha, arrumadinha, bonita, estética, plástica, comportada, né, quanto era a ideia que se projetava do próprio país. E se de repente surge uma linguagem para explodir com isso, quer dizer, né, a proposta era dinamitar essa linguagem e instituir uma linguagem radicalmente transgressiva. Estou errado? Não, e é isso, Não, é isso? A ideia e a possibilidade de você ter um equipamento que até então não se tinha. Meu Deus do céu. Mas mesmo como linguagem, o Gabriel está falando, por exemplo... Aquilo é uma universidade, aquele equipamento maravilhoso, usado à toa. Eu acho que o equipamento... É verdade. Essa questão da diminuição dos equipamentos também favoreceu essas equipes menores, essas equipes que podiam transgredir, podiam invadir com equipamento menor. Quando a gente começou a trabalhar em televisão, as câmeras eram gigantes. Você não tinha uma unidade de externa, um gravador de externo, precisava de 2 pessoas para carregar. E uma ilha de edição era do tamanho de uma geladeira e um freezer, um lado do outro. Era uma sala. A fita tinha o tamanho de um pneu de Fiat. Então, o equipamento menor que vem com o Super 8, que era uma coisa que era muito ruim para montar, né? Quando vem o vídeo VHS, as câmeras pequenas permitem essa transgressão. Né? Como no Duelo dos Deuses, por exemplo, que eu consegui entrar, né, como pastor dentro da Igreja Universal para poder fazer o documentário. Que câmera? Que câmera? Era um VHS para poder... Porque, o VHS também era separado, né? Precisava de 2 pessoas. Por isso que o Zé Celso sempre chegava com uma trempa, porque o mínimo eram 4 pessoas. Nós ganhamos no festival. Era uma turma, tinha que ter uma turma. Desse tamanho. Era uma puta, era tudo um negócio da Sharp, que filmou coisas maravilhosas e terríveis. Cameraman tinha que ser uns bichos troncudos. O Pascoal, por exemplo, sofreu muito. Mas Pascoal sofria. Câmerazinha de 10 quilos, 12 quilos. Essa coisa que o Gabriel fala do certinho, só para se entender, por exemplo... O cara ia fazer uma entrevista, em qualquer jornal, ele entrevistava o cara, durante 2, 3 minutos. Aí ele editava 20 segundos da fala do cara. Entre um corte e outro corte, ele colocava a imagem, uma terceira imagem, a imagem da mão do cara, ou chamado insert, para não mostrar que ele havia feito uma edição. É isso que acontecia. Ele entrevistava o cara durante 3 minutos, colocava 15 segundos, que é normal. Num programa jornalístico, você não vai botar tudo que o cara fala, você bota só um pedaço. Mas ele escondia a edição. Então, quando a gente foi para a televisão pela primeira vez, pelas mãos lá do Nelson Mota, começamos na Bandeirantes a fazer um Mocidade Independente, Walter Clark, a gente começou a editar isso, corte de uma mesma imagem em cima da mesma imagem. Então, o cara dava uns pulinhos.
Correios, o cara estava falando assim, eu acredito que toda a evolução do festival, em 1900, estávamos por aí. Aí o cara falava assim, pô, não sabe editar, pô, vieram da escola aí, das universidades, não sabe editar. Eu falei, não, velho, não, a gente quer mostrar que a gente editou, a gente quer mostrar que foi editado, a gente quer mostrar que a gente manipulou a informação, pô, velho, acho que não editar porra nenhuma aí, então, era coisa simples assim, entendeu? Que a gente queria fazer coisas, povo, não tinha povo, não aparecia povo, você tinha só estrela e o povo era um depoente, o povo só servia para confirmar uma tese, entendeu? Era isso que... E a gente fez os vídeos que fizemos, o teleshow de bola, tinha povo pra caralho, o povo falava, o povo cantava, o povo vinha, o povo tava. Entendeu? Quer dizer, aí veio tudo, veio a Armação Limitada e até chegar em Regina Casé. É isso, tá? Mas o barato mesmo, quando a gente colocou, era povo na veia, muito povo, gente falando, enlouquecida, e que não era nada para a televisão, porque ele não era um show, ele não cantava, ele não... Era real, e aquilo era muito desesperadoramente bonito e forte e potente. Então, quando a gente colocou aquilo na tela, a gente ganhou esses vídeos Brasis e tal, com esse povo, com essa coisa que era de verdade. E a televisão não podia fazer a verdade. Ela, de uma certa forma, falou isso que o Gabriel falava, ela meio que mascarava, ela botava véu e ia arrumando até ficar embalado e edulcorado. Então, a ideia também, outro termo que o Gabriel usou, que a gente fazia a meta-televisão. A gente fazia isso e mostrava a câmera, aparecia uma outra câmera. A gente fazia isso e mostrava a gente fazendo isso. Era errado fazer isso. Praticamente eles fizeram todo o que não podia. Né? Quando eu voltei do exílio, vinha as pessoas da Globo, geralmente uma moça toda maquiada, toda careta, com tudo pronto assim, e vinha com a câmera, você tinha que ficar assim, e eu ficava driblando, porque aquilo você saía, dava uma volta nela, virava, porque era um absurdo. Era aquela mulher super careta, super maquiada. Isso você fez na semana passada. Quando? Não, um ano atrás, quando a gente estava fazendo um documentário, tinha a mesma moça, da mesma TV Cultura, tinha outro nome, já não era mais a mesma. Bom, aliás, a TV Cultura é uma antiga vítima do Zé Celso. Porque ele é o terror. Vídeo de campo até hoje, tá? Eu vou botar no YouTube, não temos que botar. Conta a caderneta de campo, conta o que foi essa experiência. O que foi? Caderneta de campo, acho que é bom eles saberem essa história. Caderneta de campo, de repente o Marcelo Drummond e a Elaine César, que foi nossa diretora de vídeo, que faleceu há 2 anos atrás, uma pessoa maravilhosa, eu sinto que ela está viva aqui, inclusive, que era uma excelente pessoa de vídeo, trabalhou muito com o Tadeu e tal, começou a fazer os vídeos da oficina com o Tadeu. Eles foram fazer uma exposição maravilhosa no Itaú, uma exposição sensorial, que colocavam... Você entrava na exposição e foi lotado aquele dia, e não foi coquetel, as pessoas ficavam completamente baratinadas, percorrendo o percurso todo, né? E... O que eu estava falando? Não, porque... Era a caderneta de campo, foi aquela que você falou. Ficou lá, teve todo mundo nu, lá na fundação. Mas por que eu estou dizendo isso agora? Não era. Era o que eu estava falando? Alguém sabe? Mistério do Azul. A caderneta de campo foi feita dentro do oficina. Mas eu não sei mais então, caderneta de campo, esse vídeo aqui não era... Não, exatamente. Digamos, quando eles foram, a TV Cultura cedeu tudo. Quando eles foram para essa exposição lá, quando eles foram buscar a caderneta de campo, disseram que estava proibido pela Fundação há 23 anos. Aí eu falei com o tal de Belisário, toda vez que eu ia no Roda Viva, nos programas da cultura, eu dizia, tem um vídeo aí que nós fizemos que vocês não mostram. Por quê? Eu falava para o Paulo Marcum sempre. O Walter deve ter ouvido isso também lá sempre. De repente, o nosso verbo tinha sido proibido. Proibido mesmo. Talvez e até hoje está proibido. Porque eles não programam de jeito nenhum. Ainda mais que esse burocrata que dirige atualmente a TV, não vai acontecer porra nenhuma. Esse cara quis nos expulsar do teatro. Esse Marcos Mendonça é o burocrataço. Não digo nada. Mas era uma linguagem que frequentemente, digamos, levava a esses, digamos, conflitos com a televisão. Porque, de fato, esse vídeo, o Caderneta de Campo, ele tinha, primeiro, nudez o tempo inteiro. Ele era um compêndio de proibições. De tudo que é proibido na televisão tinha no vídeo. É o seguinte,
Claro, o vídeo era uma espécie de... O caderneta de campo é uma coisa que o Euclides da Cunha fez quando escreveu Sessões. Isso. Os engenheiros fazem quando vão fazer uma obra. Isso. É aquele quaderinho quadriculado. Que vai era a anotando. caderneta de campo do e nós Teatro estamos Oficina. projetando exatamente essa oficina, que nós criamos, inclusive, uma engenharia com essa Catarina Reixa, que tinha um grupo do vídeo, que era o Homem-Cavalo, tinha o grupo dos jovens vindo do Brasil todo, que é o grupo Marcantes, e tinha o sertanejo, era o cavalo, ele era o homem? Sertões, não é? Aí, o que aconteceu que eu estou falando mesmo? Você está falando do caderneta de campo. Caderneta de campo era isso, não é? Isso. Como é que ela virou vídeo? E como é que ela virou vídeo? E o mistério do... virou vídeo, não é isso? Essas anotações visuais que foram feitas... Depois se realizou durante essas coisas, depois aconteceram no teatro, em outro lugar. Mas essas anotações, elas... Não sei mais. As anotações, acho que... Alô, essas anotações do Zé, que estão em cadernos... Tudo que eu estou falando... Centenas de cadernos geniais. Essas anotações, como a caderneta de campo, são coisas que é difícil... Ah, sei. Por que foi proibido? Por que foi proibido? É o seguinte... Porque é o seguinte, o Brasil, naquele momento, foi o dia da posse do Montoro. Nídia Alícia, que é uma atriz... tinha uma atriz lá. Então, foi a transição... veio um ônibus cheio, veio uma macumbeira, onde a gente instaurou o terreiro eletrônico lá, e é filmado essas cenas todas, né? Veio o Surubim com a sua ciranda. Foi uma sessão de terreiro eletrônico. Eu sempre quis fazer o terreiro eletrônico, né? Então foi uma sessão de terreiro eletrônico. E no final, nesse momento que houve, quando abriu para a democracia, quer dizer, a panela estava quente ali, e explodiu muitos saques de São Paulo todo. E São Paulo virou assim, os supermercados foram saqueados, e teve cenas na Praça da Sé que os jornalistas ótimos de lá na época, porque naquela época a TV Cultura ainda tinha uma equipe muito boa, filmaram cenas maravilhosas, que eles acham que isso é contra o PSDB, contra o governo, mas que foi até o Palácio, inclusive, derrubaram o Palácio do Governo, derrubaram as grades, né? As cenas que se passam, inclusive, na Praça da Sé, parecem o Coração do Potemkin, porque aquela PM, aquela bosta que é a PM, aquela ditadura que pariu essa PM no Brasil, que é a vergonha do Brasil, essa vergonha que você vê todo dia no jornal batendo em gente e que está impedindo que nasça uma primavera brasileira. A gente está na boca de nascer uma primavera brasileira, mas lá estão os black blocs e a PM, que se entendem, né? E podem com tudo, e fodem essa emersão da primavera, né? Então, nós filmamos uma série de sequências de saques. Terminava assim, saque, porque a ditadura não era contra o Montoro. O Montoro foi o governador ótimo, ele desapropriou o Teatro Oficina, tudo, mas eles talvez julguem que aquilo é prejudicial à imagem do governo do Estado. Nem era ele, era Voltando ao vídeo... E o que o Zé continua fazendo até hoje, que essa questão isso foi proibido, tem impressão. Tinha uma mulher com a buceta aparecendo no primeiro que plano. começou o negócio. Aí também, Só um pequeno detalhe. Não, mas isso foi só isso. Era um triângulo. Não é um detalhe. Magali Bife com sua bela buceta em primeiro plano. Mas quando o Zé Celso foi fazer o caderneta de campo na Cultura, eu trabalhava, trabalhava na TV Cultura, estava fazendo Fábrica do Sonho, estava dentro. E foi um evento fantástico dentro da emissora. Foi a mobilização. Desde a chegada. Fecha, né? Falou, agora fecha. Agora foi uma coisa espetacular. O pessoal, eles estão nus no Estúdio C. Vinham hordas comentando a coisa. Foi uma revolução maravilhosa. Por isso, na casa naquela caretice. Foi até aquele programa Balancê lá. Aquela caretice jamais seria aprovado.